Se você ainda faz tarefas manualmente, a sua concorrência agradece. Se você quer economizar R$ 1 milhão, por exemplo, pergunte ao Compras como fazer. Mas se a sua empresa quer crescer R$ 10 milhões, aí você precisa envolver compras na sua estratégia. Mas como fazer isso? Se você tem essa pergunta é porque você ainda não ouviu ou assistiu todos os novos episódios do Podcast Go Epic, que está com uma nova temporada fantástica. E claro, pensando em você, né, que não tem muito tempo, tem o dia a dia corrido, a gente separou os principais momentos, as melhores dicas que rolaram ao longo dessa temporada. Coisa que o pessoal às vezes confunde um pouco é que o lead time ele pode ser lá de 3 meses. Se ele for sempre 3 meses cravado, às vezes isso é melhor do que um lead time de 1 mês, mas que pode ser 20 dias ou pode ser 2 meses. Então, o que eu quero dizer com isso? A variabilidade do lead time ela é mais perversa, ela é mais danosa para o negócio do que o lead time em si. Por quê? Porque o lead time em si, se você sabe que é sempre 3 meses cravado, você vai se planejar, se preparar e pedir dentro daqueles 3 meses. Perfeito. É óbvio que as duas variáveis estão intimamente ligadas. Quanto maior o lead time, teoricamente também maior a variabilidade, porque entra no componente incertezas maiores. Quanto maior o prazo, maior a incerteza do cenário, da demanda, da capacidade do fornecedor, etc, etc. Então, não são variáveis isoláveis. Mas, teoricamente, só para todo mundo entender e a gente terminar essa partezinha conceitual rápida, os dois componentes são importantes. Não é só o tempo em si, mas também a variabilidade. Às vezes tem lead times muito pequenos, 5 dias, em média, mas que varia de 1 a 20, isso bagunça muito mais o teu planejamento, a tua cadeia, e frustra muito mais expectativas do que, às vezes, um lead time de 10 dias, mas super, hiper confiável. Então, essas duas variáveis, elas são muito, muito importantes, especialmente nas rotinas, na composição de estoques de segurança e assim por diante. Então, lead time é super importante por isso tudo. Dá um exemplo, Wellington, se você me permite te cortar. Claro. Dá um exemplo de percepção muito bacana, que eu adoro esse exemplo. Eu gosto muito de ler e ainda sou old fashion, eu gosto do livro físico. Eu compro muito livro na Amazon, sem nenhum merchan para a Amazon, porque eles não precisam. A Amazon, toda vez que eu faço a compra, ela diz: o seu pedido será entregue em 5 dias úteis. E ela sempre entrega em 2, em geral. Né? Uma ou outra vez que eu pedi, ela falou: seu pedido será entregue em 5 dias úteis. Ela entregou em 4. Eu fiquei indignado. Veja, ela ainda entregou abaixo da promessa, mas entregou no dobro do tempo que normalmente entrega. Perfeito. Ou seja, o combinado ele é importante, mas a percepção ela é ela que dita o negócio. Então, é sempre importante estar relembrando os combinados, o SLA, tentando reduzir, obviamente, mas com segurança para que essa redução não signifique variações maiores, por conta de você assumir um risco que talvez não deveria. Então, tem sempre esse equilíbrio, né, entre o lead time real, do mundo real, o lead time teórico, que é os SLAs, e a percepção de quem está precisando daquele serviço ou daquele material. O pessoal fala, ai, compras gasta muito, né? Eu falei, não, compras economiza muito para a empresa, né? Quando eu falo, não, esse departamento é o que mais gasta, eu falei, não, a verdade é o que mais economiza para a empresa. Não é? A gente busca economia. E, Verena, o que pode dar de errado ao longo de um leilão? Então, vou te falar uma situação que aconteceu comigo, que também, assim, foi super desafiadora, mas também me trouxe um aprendizado imenso. Eu fui realizar um leilão, né, em uma ferramenta, e a gente escolheu, né, os players, ali, todo o escopo que precisava ser, enfim, orçado, o prazo, preparamos a ferramenta, o onboarding dos fornecedores e iniciamos, né, o processo de leilão.
abertos, obviamente, sem citar o nome dos fornecedores, dos concorrentes, mas abertos no sentido de colocar farol na posição desses players, né? Onde eles estavam em relação aos concorrentes. Uhum. Porém, a gente esqueceu de mencionar previamente que a tomada de decisão, né, de quem iria levar esse escopo não estaria apenas no valor, tá? Existiam outros critérios para tomada de decisão internos, né, na empresa, que não limitavam-se apenas, né, a valores. E o que aconteceu? Terminamos, então, o processo do leilão na ferramenta. Obviamente, o que propôs a melhor condição comercial estava lá, né, estampado na ferramenta. Na sequência, encerrando, ele já enviou um e-mail perguntando, né, quais seriam os próximos passos, porém, internamente, a gente tinha alguns critérios, uma matriz de tomada de decisão, né, trazendo pontuações, uma fórmula paramétrica para a gente chegar no finalista, né, com diversos critérios. E que, infelizmente, esse fornecedor que propôs a melhor proposta, que trouxe a melhor proposta comercial na ferramenta, não estaria no final com a melhor pontuação para que a gente. Foi uma situação super desafiadora, de verdade, mas também uma lição aprendida. Tivemos que explicar que internamente a gente teríamos outros fatores, né? Obviamente que o fornecedor ficou super chateado e não tira a razão dele, porque não foi falado anteriormente, né, esses critérios, né, e tivemos que abordar até o nosso jurídico para como pudéssemos retornar, né, essa situação, que ele não era o vencedor, apesar de trazer a melhor proposta comercial na ferramenta que estava lá, né, na fotografia, auditada, etc. Pedimos ajuda do jurídico para reportar isso e que não trouxesse, porque, de certa forma, ele poderia achar que a equipe estava tendenciando a um outro, já que ele trouxe a melhor condição comercial. Então, foi duro, né? Entendi super a posição dele de ficar chateado, mas foi uma lição aprendida, né? Então, assim como dica, o que pode dar errado, a primeira dica é essa. Então, antes, lá no convite RFX, enfim, como a gente quiser chamar, já claro quais são os critérios daquele evento, né? Quem vai ser o ganhador. É só título comercial, digo, proposta? Ou não, a situação financeira que você pesquisou, o benchmark que você fez dele, de atendimento com outros, né, parceiros aí de mercado, né? Quais são os critérios finais, né, e a pontuação para que todos os participantes tenham a ciência, né, como podem vir a ganhar ou não. Então, assim, isso foi uma lição aprendida. Agora, todos os leilões que a gente promove estão claros os critérios da tomada de decisão, tá? Ou ainda, se ele vai para o leilão, é que ele já expurgamos todos aqueles que têm risco, então aí a gente só toma a decisão final no valor comercial mesmo, porque já está participando do leilão, significa que a gente já mitigou todos os riscos prévios dos players, então quem está vai ser só a condição comercial, a gente também deixa claro quando isso vai acontecer. E como uma segunda dica que também já vivenciei, e acho que eu comentei aqui previamente, são os treinamentos prévios à ferramenta. Porque em algumas, não foi só em uma situação, mas mais de uma, a gente tinha expectativa que um determinado fornecedor colocasse uma proposta melhor, só que chegou no dia do evento, né, no período, ele não conseguia se logar, não conseguia fazer, né, entrar na ferramenta, então foi aquela confusão, a gente teve que postergar, né, o evento por algumas vezes, o que é ruim para quem estava lá colocando a sua proposta, para os outros concorrentes, né, que estavam lá colocando sua proposta,
que no final a gente já sabia, né, mais ou menos até onde os outros que estavam colocando a proposta chegariam, mas a gente teve que refazer o evento, porque um deles não estava conseguindo entrar na ferramenta, a colocar a sua proposta. Então, ficou um pouco chato. Então, eu insisto em fazer treinamentos prévios ao evento, para que todos fiquem aptos a entrar no dia do evento, no momento do evento, e conseguirem colocar sua proposta. E eu não consigo parar de pensar, né, à medida que você foi falando, vários pontos, né, que a gente tem que fazer de validação, verificação, né, para garantir que isso aconteça da melhor forma possível. Só que a gente está falando de um volume, aí de novo, né, volta para a realidade da Vale. A gente falou de algo complexo como se fosse um para um, né? Estou falando de uma contratação, né, específica. E com esse volume é essencial, não sei se é mandatório, mas talvez até a palavra seja essa. Essa estrutura ela tem que existir, né? Ela tem que ser refinada. Vocês conseguem fazer essa. Não é nem criar, né? Não é nem ter essa estrutura como um todo, mas mantê-la viva, igual você falou, né? Talvez revisão de cláusulas. Como é que é? O que vocês têm feito de movimentação nesse sentido para tentar chegar nisso? Eu acho que a Vale ela está sendo pioneira num processo que o mercado está começando a mudar bastante agora. Eu acho que até o fato da gente estar aqui, né, gravando um podcast a respeito disso, mostra o quanto a mentalidade do mercado está mudando com relação ao processo de gestão de contratos. O processo de gestão de contratos está passando por uma valorização, uma conscientização da importância e do impacto que ele traz no core da companhia. A gente tem cada vez terceirizado mais atividades, né? Hoje a gente tem contratos simples que conseguem parar a nossa companhia. Eu já tive a oportunidade de vivenciar isso através de um contrato muito simples de transporte. Saí aqui do Brasil, saí aqui de Belo Horizonte, onde eu moro, fui lá para o Pará, precisava pegar um transporte 2 horas e meia para poder chegar no meio da floresta amazônica para poder acompanhar uma determinada atividade e simplesmente a empresa de ônibus entrou de greve. Uau. Então você tem todo o deslocamento, né? Sair daqui de um estado, chegar num outro estado, no outro extremo aqui do Brasil, para poder chegar num local e não conseguir fazer isso. Aí todo custo atrelado, etc. Então, ou seja, né, isso é muito importante. E aí como é que a gente faz essa roda girar? Se isso é tão importante assim, eu preciso de dedicação, né? A gente tem dedicação para vários outros temas. A gente tem diretorias, a gente tem gerências de áreas dedicadas a temas específicos na companhia. Recursos humanos, gestão financeira, engenharia, projetos. Será que gestão de contratos não é tão importante quanto essas outras áreas, uma vez que a gente contrata tantos serviços que são de fato importantes para a nossa companhia? E qual que é o critério que eu estou utilizando para contratar também, Welito? Isso é muito importante, porque às vezes a gente está substituindo mão de obra própria por mão de obra contratada, simplesmente por uma questão de orçamento de headcount. Né? Orçamento de contratar profissionais primarizados na companhia. Esse é o melhor caminho? Não, a gente tem que avaliar. O que eu posso contratar? Eu estou aumentando o risco da companhia contratando determinado serviço? Aquele serviço ele tem um alto potencial de impacto operacional, de impacto à comunidade, né? A Vale ela atua, né, no processo de mineração, a gente tem que estar avaliando constantemente o nosso impacto na comunidade onde a gente está inserido. E quando eu contrato, eu estou aumentando esse impacto, porque aí eu estou tratando isso lá na raiz, velho. Então eu estou olhando assim, tudo que eu estou demandando, né, todo esse boom, esse pool de solicitações que eu estou enviando para os experimentos, eu deveria estar enviando? Então, isso é um ponto muito importante, porque eu fecho a torneira, diminuo aquilo que eu estou enviando para lá. E um outro ponto é a valorização do profissional, a dedicação do profissional. Então a gente aqui está caminhando para a centralização da gestão do contrato, com coordenações específicas, com líderes, coordenadores, gerentes de área específicos do processo de gestão de contratos, o balanceamento da carteira de um gestor de contratos, o quanto que um determinado contrato exige de um profissional, vai tomar tempo daquele profissional, qual que é a rotina associada na execução, no acompanhamento da execução. Eu preciso disponibilizar tempo para esse profissional para ele poder atuar no planejamento. Senão ele vai ficar eternamente enxugando o gelo, tentando resolver problemas na execução que deveriam ter sido pensados anteriormente lá no planejamento da demanda. E, por outro lado, eu preciso do suporte em suprimentos. Né? Falei que o gestor de categoria, o profissional de compras em suprimentos precisa estar em sinergia com a área operacional. Se eu estruturo do lado de cá, eu preciso estruturar
do outro lado também, né? Senão simplesmente eu estou transferindo o gargalo para suprimentos, tiro da operação e transfiro para suprimentos. E aí vem a questão, né? Quais são os sistemas que a gente está utilizando que facilitam a vida do comprador? Como é que está a avaliação da carga de trabalho do meu comprador? Né? Ele está com condição de fazer o principal papel dele, que é negociar, ou ele tem que entregar demandas tão rápido que ele não consegue fazer a chave, né? O principal indicador de performance dele, que é trazer benefícios, aí, recompensas para a companhia com relação ao saving, né, no contrato. E aí, de novo, né, mais um quebra de paradigma aqui. Né? O saving que a gente tem que perseguir não é o saving com relação à variação das propostas ao longo do processo de negociação. É o saving versus o dinheiro que eu tenho para poder conseguir comprar, é o meu orçamento. Né? O valor que a empresa tem versus o que eu consigo negociar no mercado e trazer isso para dentro da companhia. Né? A gente pode explorar um pouco mais esse ponto, Bruno? Sim, sim. Dá um exemplo muito do cotidiano aqui, né? Não sei se você tem filhos, mas quando a gente tem na idade ali da adolescência, a gente entrega ali o cartão de crédito, né, ou o dinheiro, e ele vai passear no shopping com os amigos, né? Aí hoje, na minha época, R$10 eu ia pro cinema e ainda fazia um lanche, né? Hoje com R$100 já fica difícil. Eu sou da mesma época. E aí você coloca um orçamento para o seu filho, né? Você coloca lá, ó, você tem R$100 e muitas vezes você tem lá um cartão de crédito para emergências, né? Uhum. E aí você fala, olha, seu limite de gasto hoje é R$100. Não adianta ele chegar para você, quando ele voltar para casa, e falar assim, olha pai, eu gastei 150, mas o que eu poderia ter gasto era 200. Então eu consegui economizar R$50. Não, isso não existe. Ótimo exemplo. O orçamento dele é R$100, não era 150, e ele não tinha nem direito de gastar 200. E muitas vezes a gente aceita essa variação do 200 para 150 como ganho. Não, a gente perdeu 50, a gente não ganhou 50. Então, o quanto que eu tenho para gastar? E o quanto aquele serviço custa no mercado? E o quanto aqueles profissionais, aquelas empresas, os fornecedores daqueles serviços estão dispostos a chegar no valor que eu tenho que pagar, que eu tenho para poder pagar, que eu tenho para poder fazer o dispêndio daquele serviço. Esse é o desafio de suprimentos. É chegar nessa conta, é chegar no dinheiro que a gente tem na companhia, e não a variação entre o que eu poderia versus o que eu consegui. Primeiro, o cliente interno não é inimigo. Não é. As áreas demandantes, elas precisam caminhar juntas. E, de novo, nós, como área de compras, precisamos, assim, antes nós éramos vistos, ainda em algumas organizações, tá, Wellington? É visto como uma área muito de backup, de back-office, de backup, uma área atrás das cortinas, né? Então, não dá para a gente ficar na síndrome da vítima como área de compras. E aí, atenção, viu? Eu vou chacoalhar vocês, compradores. Não dá para a gente ficar nessa papel de vítima, né? Não, gente, a gente esperando estenderem um tapete vermelho para reconhecer que a gente é uma área estratégica. Esse é o nosso papel, tá? Então, para começar a evitar esses conflitos, de novo, não estou dizendo que vai ser fácil. E a gente se posicionando e se colocando em agendas que nós consideramos que são relevantes, entender quais são essas agendas dentro da organização, estabelecer conversas mais transparentes com o cliente interno, trabalhar a confiança, sim. Como que a gente trabalha a confiança do cliente interno? Ouvindo, tirando tempo, investindo tempo para se relacionar com o cliente interno, entendendo quais são as dores dele. Por que ele reclama tanto? Já ouviu aquela máxima, mas esse cliente interno reclama tanto? Eu já ouvi muito isso nas minhas jornadas corporativas. E por que ele reclama tanto de tal coisa? Vamos sentar com ele para entender onde está doendo? Por que que, né? Então, é muito isso. É lógico que no dia a dia isso é desafiador, você ter esse papel de ter esse relacionamento junto com as suas demandas, mas é fundamental. É fundamental colocar na nossa agenda como profissional, como área de compras, inclusive dentro da governança, né? Quando a gente fala de estrutura de governança nas organizações, existem vários pilares, a gente deixa isso no nível muito dos altos executivos, board, enfim, mas a gente tem que carregar essa questão da governança para as nossas áreas. Então, tem que construir agendas. Tá? A gente não faz o one-on-one lá com os nossos colaboradores, flashes, day, reunião, enfim, não sei que nome que vocês querem dar. Promover isso com os clientes internos é fundamental. Gente, o cliente interno é assim, ó, a gente coloca a balinha na mesa e quando ele chega, a gente puxa a cadeira para ele sentar. Muito bom.
Tem que tratar bem o cliente interno, ele não é o inimigo, tá? Então, estabelecer primeiro quem faz curso de negociação é o famoso rapport, não é? A gente fala, Wellington. Então, estabelecer essa construção, tá? Então, tem que ter presença, escutativa e deixar muito claro e construindo junto. É lógico que vai chegar um momento que a gente precisa deixar muito claro para o cliente interno assim, olha, aqui é a gente que vai, você vai até aqui, mas você já veio construindo esse papel. E olha, eu tenho experiências diversas com isso. Mas vamos trazer uma provocação. Vamos aproveitar para chacoalhar o pessoal, não é, Wellington? Com certeza. Sabe aquela máxima? O óbvio precisa ser dito? Sei. Pois é. Então, quando a gente fala de desafios de comunicação, nós, como área de compras, a gente não pode partir do pressuposto que assim, mas o cliente sabe, ele sabe que é assim, ele sabe que a política é assim, ele sabe. Será que sabe? Será? Então, não sabe, a gente já fez vários workshops, enfim, a gente já viveu tudo isso. É cansativo, é trabalho de formiguinha, não estou dizendo que é fácil. Mas esse é o primeiro ponto. Compreender que, assim, às vezes a gente vai ter que desenhar, e aí eu não estou sendo irônica aqui, tá, gente? Vai ter que desenhar assim, imagine o cliente interno ali, diante das suas... Aí o pessoal fala assim, poxa, ali já só defende o cliente interno, né? Mas para a gente se posicionar como uma área estratégica de negócio que quer ter o cliente interno do lado, a gente precisa estabelecer uma boa comunicação. E, comunicação, né? Tem um monte de curso aí, mas tem que fazer uma comunicação assertiva, uma comunicação eficaz. Então, a gente precisa ter muito claro o que a gente quer comunicar para essa área. Tá? Qual é o posicionamento que a gente quer transmitir para essa área através da nossa comunicação? Eu quero me posicionar como uma área estratégica? Não, eu quero me posicionar como uma área mais transacional, mais tática, mais operacional? O que eu quero? Tá? Então, dentro disso, tentar deixar ao máximo claro como que funciona dentro da organização, quem são as pessoas, a estrutura da área, o que compras faz, o que compras não faz. E aí, ferramentas, investir em workshops, treinamentos, conversas, criação de estrutura de governança de eventos recorrentes também, para estreitar esse relacionamento, ter uma visão holística de compreender também quais são todas as pautas que estão caminhando dentro da organização, que nós, como áreas de compras, precisamos estar inseridos desde o início para a construção. Então, vamos dizer, quando uma organização está num processo de construção de orçamento, ali, né, começa ali no segundo semestre, geralmente, a gente já tem que ter um alerta lá falando, eu preciso estar nessa pauta. Porque às vezes o cliente vai lá e fala, não, eu vou colocar tanto aqui, peraí, mas a gente tem que conversar antes. Então, tudo isso, mas o problema é do cliente, ele tem que saber, não, você vai ser afetado. A partir do momento que você faz parte do problema e você faz parte da solução, comprador, você precisa estar envolvido. Então, a comunicação começa aí. E aí tem aquele famoso, né? Preciso compreender o que eu quero comunicar, para quem eu quero comunicar, quando, como. Esse famoso, né? Isso é fundamental, gente, mas façam, e nós já fizemos esse trabalho em algumas empresas às quais eu tive a oportunidade de passar, de estar sim envolvidas nas pautas da área de planejamento financeiro para ajudar e apoiar na construção de orçamento, né? Porque às vezes existem projetos que são novos, são complexos, não tem baseline, não tem base histórica, construção de projeto conceito, às vezes para implantação de novas lojas, né? Então, sempre está ali. E tinha as pautas semanais ali com fornecedor, com cliente interno. Então, tem cliente interno que às vezes vai exigir mais de você, outros nem tanto. Você entender como que é a funcionalidade de cada um também é importante. Perfeito. Tá? Então, gente, o óbvio precisa ser dito. Não caia nessa armadilha de que, ele já sabe. Vai lá, dedica um tempo para repassar como funciona a política de compra, o código de conduta, o que ele deve fazer, o que penaliza. Uma outra coisa, nós da área de compras, a gente adora usar o nosso glossário de palavras em inglês, não é?
Então, e nem sempre o cliente sabe o que que é isso. Ah, eu vou fazer o BID, o Strategic Source, o TCO. Senta lá, explica para que ele possa se familiarizar, Perfeito. né? Porque o que que acontece? Na comunicação também, o cliente precisa ter senso de pertencimento. Então, de novo, trabalho de formiguinha, mas essa autoridade a gente só vai construir assim, com intencionalidade. E dentro da tua experiência, você enxerga alguma forma alternativa de realizar a contratação de empresas que estão começando, por exemplo? Porque a gente vê muito como um critério, né, essa questão da saúde financeira da empresa, mas existem casos também, né, específicos de empresas que estão começando. Não exclusivamente startups, né, mas de fato microempresas que estão começando no mercado. Às vezes tem uma prestação de serviço ou uma agilidade maior, né, do que empresas já estabelecidas, mas esse ponto da questão financeira ele pode pegar. Como que vocês costumam atuar nesse tipo de situação? Geralmente você diminui o tamanho do contrato. Você não vai dar um contrato tão grande para uma empresa que está começando agora. Ela vai ser o teste mesmo. Então você faz pequenos testes com ela, colocando em serviços específicos e vendo como ela desempenha. Eu tive um gestor que ele falava uma coisa muito interessante, que assim, não existe fornecedor ruim. Às vezes existe fornecedor que está numa época ruim. Ele já foi muito bom e agora ele está apresentando problema, mas isso não quer dizer que lá na frente ele não vai conseguir retornar às métricas antigas. Então, tudo você tem que balancear dentro do seu projeto. Se é um fornecedor muito pequeno, se ele está começando agora, você não vai dar um contrato muito grande para ele. Você vai subdividir esse contrato e deixar uma empresa um pouco maior com o contrato principal e dar uma parte menor para ele. E aí a gente vê como ele desempenha, até para ver se vale a pena manter uma parceria com ele no futuro. Porque realmente, uma empresa menor, às vezes ela vai conseguir te atender mais rápido. Ela vai te olhar como um cliente principal. Uma aplicação que tem dado muito resultado são as reuniões semanais com os fornecedores, onde a gente aplica as nossas expectativas, alinha as questões e também entende quais são as dificuldades que eles estão tendo ali no projeto. Eu posso usar um exemplo que não é da construção, mas que eu vi acontecendo, de uma empresa que ela estava fazendo uma nova tecnologia em ar-condicionado. Então, eles mandavam fornecedores para o Brasil inteiro. E eles tiveram um problema de faltar um conector. Então, às vezes, a pessoa estava em outra cidade, faltou um conector. Como eles começaram a descobrir que esse problema foi sistêmico? Nas reuniões semanais. Mais de um fornecedor veio reclamar da falta desse conector. Então, estava gerando um retrabalho, estava gerando gastos desnecessários de manter esse fornecedor fora da cidade dele por mais tempo, para a chegada desse conector, que às vezes demorava 2 dias, e foi verificado e aliado numa reunião semanal. Então, você tem uma supervisão, sempre se tem uma supervisão, mas você não sabe o que está acontecendo na outra cidade. E aí você descobre que o problema era sistêmico. Essa é uma prática que, para mim, tem trazido bastante resultado. A inteligência artificial, os sistemas são importantes, lógico. Poderia ter implantado um checklist antes, um checklist sistêmico, um checklist via software que resolveria o problema. Mas a gente só vai descobrir realmente quando acontece, né? A partir do momento que ele é identificado, que você tem a causa raiz, você tem que fazer o plano de mitigação e os planos de ação e acompanhar de perto. Essa é uma prática de mercado que já existe, mas não tem muito como fugir. Você pode fazer via softwares, hoje tem softwares que você consegue fazer isso, receber fotos, enfim. Os lugares que dá para fazer. Definir bem as responsabilidades, mas o que ajuda de verdade é colocar os planos de ação e as datas em contrato. Porque uma vez que você coloca no contrato, você sai do nível pessoal e vai para o nível formal. Então, quando você está executando, tá aqui, tá no contrato, a gente assinou. Então, a gente está executando o contrato. É importante. Mas também tratar as não conformidades como uma oportunidade de melhoria. Se eles tivessem visto essa questão do conector apenas como
uma demissão iminente de alguém ou coisa assim, eles não teriam visto que poderia ter sanado antes. Que um checklist do que é enviado já teria resolvido, que ter uma conexão maior com o seu parceiro já teria resolvido também esse problema. Então, você sempre tem que tratar a não conformidade como uma opção de melhoria, como oportunidades de melhoria. Agora, assim, cada empresa, cada setor vai ter os seus indicadores de não conformidade, quantas não conformidades aquele fornecedor pode ter, o que são consideradas não conformidades graves, então vai variar muito de setor para setor. Olha, Wellington, eu acredito muito nesse, e eu acho que funciona muito bem, a gente ter esse incentivo à cultura da melhoria contínua, independente se é o comprador estratégico ou transacional, a melhoria contínua ela é importante para qualquer segmento, né? A gente ter a cultura instalada, ter aquelas pessoas que se incomodam com o erro, se incomodam com o retrabalho. Então, acho que a alta gestão de compras ali, os líderes mais sêniores, eles precisam incentivar esse tipo de comportamento. Eles precisam incentivar o comportamento de você estar muito próximo do seu stakeholder, muito, muito próximo. Então, se seu stakeholder é sei lá, de marketing, fica um dia por semana lá na área de marketing para entender o movimento, para entender a estratégia, busque incentivar sempre esse contato para que a gente para que o time não seja mais reativo e sim propositivo, né? Incentive a inovação, busque sempre novos projetos de ou uma mudança de produto, né? ou um novo fornecedor substituto para já deixar engatilhado. Busque sempre isso, mesmo sem ter necessariamente a demanda. Você precisa ter uma análise do seu supply security, do seu portfólio, para poder avaliar se esse fornecedor aqui, que é meio instável, só tem ele, enfim, está me dando um problema, vamos tentar capacitar outro? Né? Não deu problema ainda, mas a gente precisa ter esses incentivos ao pensamento do médio e longo prazo e não só o do curto prazo. Né? Então, acho que precisa ter isso, foco em projetos de inovação, save, enfim, etc., mas precisa ter essa cultura. E eu vou dizer assim, eu acho que também o papel da alta liderança é promover um bom clima de trabalho. Aquele clima onde as pessoas se sentem seguras para falar, se sentem seguras para botar a sua informação, para propor, né? Porque grandes inovações, a cultura Lean traz isso, grandes inovações vêm do dia a dia, da pessoa que está ali no dia a dia fazendo. Então, não precisa ter também uma grande receita de bolo, né? Aquilo vai ajudar. E, por fim, né, que eu acho que aí depende da tecnologia, mas eu garanto que um bom gestor precisa, uma boa liderança de compras, precisa ter um foco nas tecnologias para não ficar ultrapassado. Então, a gente precisa estar ali no que tem, pode não ser a empresa mais inovadora do mundo, já falar em contrato no blockchain, mas precisa ter aquele olhar da inovação, aquele olhar da produtividade através de ferramenta. Né? E usar as ferramentas a nosso favor. Seja grandes ferramentas que vão fazer o processo todo, sejam ferramentas de processo, a gente precisa facilitar a vida do time de compras, senão a tendência é sempre aumentar mais headcount, ou enfim. Então, as ferramentas estão aí para nos apoiar na melhor tomada de decisão e na produtividade de time. Então, eu acho que são esses 4 drivers ali que são essenciais, que eu aconselho toda a gestão e ficar de olho no mercado, né? Tipo, o que tem de mais de tecnologia que está saindo? O que a inteligência artificial já está fazendo que a gente pode usar isso a nosso favor? Então, usar tudo isso, que é uma ferramenta de processo que facilita tirar aquele workflow de atendimento do time de compras no e-mail ou no Teams ou no WhatsApp, né? Porque eu vejo muito dos meus clientes internos, né? Vai no e-mail, você não respondeu, vai para o Teams, não responde, vai para o WhatsApp, isso em questão de meia hora de diferença. Então, você ainda tem 3 locais.
Então, aonde a gente consegue concentrar tudo isso e dar uma visibilidade da área de compras que vai trazer confiança e segurança para o seu stakeholder. Então, acho que a liderança de compras precisa promover isso. Um time motivado, tecnologias eficientes, né? Grandes magnitudes ou de eficiência de processo. Enfim, todo esse rol aí que eu comentei. Eu já cheguei numa situação que minha área ficava escondida embaixo da escada e eu saí de uma das companhias e o cara falou assim, ó, não tem nenhum processo de bid sem compras estar envolvido, eu não vou aprovar nada. Tá. Todo o processo tem que ter o time do Rodrigo lá. Uhum. Mas como que a gente conquistou isso? A gente não ganhou, a gente não pediu, a gente conquistou isso mostrando, engajando pelo exemplo, trazendo resultado de fato. Então tudo isso melhora e te ajuda, ou seja, a engajar essa turma, entendeu? Isso não era um problema, não sei se hoje mudou, né, essa forma de enxergar, mas eu lembro que era um problema em grandes empresas nas quais eu trabalhei, se eu tenho um orçamento específico para aquele ano e eu não faço uso daquele orçamento, elas tinham, exatamente, esse sinalzinho aqui, eles cortavam o meu orçamento, né, no ano seguinte. Essa é uma prática comum ainda nos dias de hoje, Rodrigo? Cara, eu venho de várias indústrias. Na farma, não é na Galderma, tá? Na indústria farma, é uma indústria que geralmente eles falam que tem dinheiro. Então, era muito comum, sim. Pô, você tem 1 milhão, o Rodrigo reduziu 200 mil, torre esses 200 mil. Tá lá 1 milhão aprovado. Agora, com os novos tempos, com tudo que está acontecendo, né? A torneira está fechando para todo mundo e as farmas também. Cara, você precisa controlar mais essas reduções. Você precisa entregar a redução, é o primeiro approach da liderança. A gente precisa reduzir os custos, cortar viagem, uma série de coisas. Reduzir padrão de carro, de diretoria, de funcionário. Algumas coisas assim, sabe? Reduzir, por exemplo, o plano de saúde. Hoje começou a ser muito comum com participação. Então, assim, cara, antes você ia lá, usava à vontade. Agora é o seguinte, se você usar, você paga uma parte. Então, reduziu o uso, reduziu o custo para a companhia. Eles começaram a fechar as torneiras para controlar um pouco mais. Então, essa questão de budget, mesma coisa. Então, cara, você não gastou, ano que vem é menos. E aí, onde a gente entra? Otimiza esse menos que eu tenho. Então, esse ano eu tenho 1 milhão, o Rodrigo reduziu, dá 800 pau. Ano que vem, você já parte de 800. Você só gastou 800 porque esse aqui é 1 milhão. A não ser que você tenha uma justificativa muito boa, um projeto muito bom na gaveta, que vai precisar de mais, aí você justifica e isso vai para um comitê para aprovar. Se não, é 800 e, como que ele fala? Flat to decline, ou seja, é 800 para baixo. E aí o cara fala assim, mas como que eu faço isso? Você tem uma área de procurement lá que vai te ajudar. Aí ele me chama, Rodrigo, que mágica a gente faz para reduzir isso aqui? Bom, vamos olhar. No final, baixamos de novo. Uhum. Entendeu? Então, ainda existe isso. Indústria, principalmente, muito, muito. Todo ano, assim, corta. E era engraçado porque eu vi os caras, assim, seguravam o budget até outubro. Sim, sim. Aí, outubro, putz, ainda tenho 500 mil para gastar. E corre em compras para gastar todos os 500 mil. Senão o cara ia cortar, porque ele não gastou tudo. O dinheiro que a gente vai reduzir é da companhia, não é mais seu. Hoje, e os líderes, os CEOs, os CFOs estão provocando isso muito nas lideranças. Te dou 1 milhão, mas se compra se reduzir, é da companhia. Porque às vezes o Wellington da engenharia tem 15 projetos, só que o Rodrigo de TI tem 2 projetos fundamentais, mas ele não tem um tostão. Então, o que você reduzir lá, você vai financiar esses projetos de TI, que inclusive pode ajudar a engenharia. Então fica ligado, acompanhe essas dicas, aproveite e clica no link abaixo aqui para agendar uma reunião diretamente comigo. É isso mesmo, eu vou estar com você. Essa é uma cortesia, né, que a gente está fornecendo por um tempo limitado. Então corre lá, agenda essa reunião e a gente vai mostrar para você o seu processo de compras automatizado, utilizando RPA, inteligência artificial, ou seja, surfando essa onda dessas empresas que já estão obtendo reduções financeiras e ganhos significativos na operação utilizando a plataforma da GoEpic. Corre lá, porque não vai ficar por muito tempo essa cortesia. O que vocês precisam entender da área de compras é que quando a área de compras muda, a empresa inteira muda junto com compras.